Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje sobre soma de arcos, nós vamos resolver as atividades que ficaram para vocês. Vamos lá, então? O que tinha ficado para vocês era o cálculo do seno de 75, que a gente utilizou o ângulo de 45 mais 30, porque a gente não pode somar 45 com 60, porque dá 105, e nem o 60 com 30, que dá 90. Então, a gente somou o 30 mais o 45 utilizando a tabela de ângulos notáveis. E a gente lembra que a fórmula do seno de A mais B é senta e cossa, senta e cossa. Continua o sinal do que está lá. Então era mais, ele continuou mais. Vou substituir. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Aqui, pessoal, vou fazer essa multiplicação. Raiz de 2 vezes a raiz de 3, raiz de 2 vezes 1, tá? E no denominador é a mesma coisa. 2 vezes 2 e 2 vezes 2. Lembrando que aqui, ó, é que é multiplicação por 1, mas se fosse outro número que não fosse 1, fosse um 3, por exemplo, ficaria 3 raiz de 2. A gente não multiplica o número que tem dentro da raiz por número que não está dentro da raiz. Beleza? Então aqui ficaria assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes 1 seria 1 raiz de 2, mas eu não preciso colocar 1 na frente, tudo bem? 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 2, 4. Como o denominador é igual, eu copio, fica a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Beleza? A gente chega nesse resultado do seno de 75 graus. O outro que tinha ficado para vocês era o cosseno de 15. Olhando para cá, ó, eu sei qual que eu vou usar para o 15? 60 menos 45 ou 45 menos 30, beleza? Nesse caso, a gente vai usar o 45 menos 30. Como que a gente faz, então? Cossa, cossa, senta, senta. Substitui o sinal do que está lá. Então, ó, o cosseno era menos, ele vira mais. E fica assim, ó. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30, nós temos que é... Ó, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Copia o sinal de mais. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 30, meio. Beleza? O seno de 30, meio. Agora a gente vai fazer a substituição. A multiplicação. Raiz de 2 vezes raiz de 3, nós temos raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Mesma coisa aqui, ó. 1 vezes raiz de 2 é 1 raiz de 2. Só que não preciso colocar o 1 na frente quando tem a raiz aqui. Então, só coloca a raiz de 2. 2 vezes 2, 4. O que eu faço? Copio esses dois termos aqui em cima. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então, o nosso cosseno de 15 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Beleza? A nossa tarefa que ficou para vocês é essa aqui. Como eu falei para vocês, a dica é o seguinte. Eu quero calcular o seno de 50 e o cosseno de 50. O que eu faço? Para eu achar o seno de 50, eu faço 25 mais 25. Então, vai ficar seno de 25 mais 25. Aí, aplica a formulazinha. Para achar o cosseno de 50, eu faço cosseno de 25 mais 25. E aplica a formulazinha do cossa, cossa, senta, senta. Tá? Encontrei os dois. Esse valor que eu encontrar aqui é o valor que eu vou usar para achar o seno de 42. Por quê? O seno de 42 é o 50 menos 8 que eu tenho aqui. Aí dá 42. Tá? Aí você vai fazer seno de 50 menos 8. Cosseno de 50 menos 8. Aí você vai achar o cosseno de 42. Beleza, pessoal? Então, essa é a tarefa que ficou para vocês. Fora a tarefa, nós fizemos mais um exemplo, que é esse aqui, ó. Nós temos o seno de 9 graus, que é 0,16, o cosseno de 9 graus, que é 0,99, o seno de 35 graus, que é 0,57, e o cosseno de 35 graus, que é 0,82. Eu quero chegar no 44. Para eu chegar no 44, eu tenho que usar o seno de 9 e o cosseno e o 9 graus aqui e o 35. Se eu fizer 35 menos 9, dá 26, que não é o que eu quero. Então, e 35 mais 9, 44. Então, chegou no que eu queria. Então, para eu achar o seno de 44, eu vou aplicar a formulazinha do seno, né?
e a mais. Então, a gente vai fazer 35 mais 9. E vai ficar assim, ó. Senta e coça, continua o sinal do que está lá. Ó. Senta e coça. E nós temos assim, ó. Então, vai ficar seno de 35, cosseno de 9, seno de 9, cosseno de 35. Tudo bem? Agora, faça a substituição. O que é o seno de 35? Vem aqui, olha, 0,57. O que é o cosseno de 9? 0,99. O que é o seno de 9? 0,16. O que é o cosseno de 35? 0,82. Beleza? Multiplico agora. 0,57 vezes 0,99, eu tenho que isso é 0,53 e 43. 0,16 vezes 0,82, isso é 0,1312. Agora eu somo os resultados. E com isso eu obtenho que o seno de 44 nada mais é que 0,6955. O que eu faço agora? Calculo o cosseno de 26 graus. Usando os ângulos que eu tenho. Ó. Posso usar o 44, posso usar o 35, posso usar o 9 graus. Tá? Se eu usar o 44, 44 menos 35 não dá 26. Muito menos se a gente somar os dois. Mas se eu fizer o 35 menos o 9 dá 26. Então é o que eu vou fazer. Então eu vou usar essa formulazinha aqui de baixo. Ó. Cosseno de 35 menos 9. Vai ficar cossa, senta e continua e troca o sinal do que está lá. Ó. Ele era menos, ele vira mais. Vai ficar assim, ó. Agora cossa, senta. Então nós temos cossa, senta. Substituir os valores, ó. Agora, pessoal, faça a troca, ó. O cosseno de 35 nada mais é que 0,82. O cosseno de 9 nada mais é que 0,99. O seno de 35 nada mais é que 0,57. E o seno de 9 nada mais é que 0,16. Multiplico 0,82 por 0,99, isso me dá 0,81 e 18. Multiplico 0,57 por 0,16, dá 0,0912. Somo ambos e encontro 0,903. Então, o cosseno de 26 é igual a 0,903. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. E lembra que tem uma atividade para ser feita.